Quando do 8 de janeiro, o Jurandir Freire Costa, psicanalista meu amigo, que foi inclusive meu orientador no pós-doc em medicina social na UERJ, quando do 8 de janeiro, houve aí, digamos assim, o clímax da condução da violência pelo bolsonarismo, e o Jurandir Freire Costa resolveu escrever sobre esses movimentos de extrema-direita, que dizem extrema-direita, e ele publicou 3 ensaios a respeito do ódio e da violência, analisados a partir da perspectiva freudiana, a partir de uma perspectiva psicanalítica, além do princípio de pudor do Jurandir. E eu achei interessante que ele usou um esquema que o Contar do Caligares também usava, que é bastante simples. É a ideia de uma dialética, digamos assim, entre o ideal do eu e o eu ideal. Vocês sabem que no Freud tem essa distinção, né? O ideal do eu é o eu ver os pais, ver a família, ele se formar a partir das leis que a família, os pais lhe passam para esta formação de um ego, né? A partir das regras universais da sociedade. Forma-se aí um eu, né? Moral, que é diferente, né? O ideal do eu é diferente do eu ideal. O eu ideal, ele se forma a partir dos pais também, da família, principalmente da mãe, mas ele se forma no sentido de receber afetos, de receber desejos, de satisfação com os cuidados que a família tem com a criança. Só que, num determinado momento, esses cuidados são afastados. E dependendo do modo como eles são afastados, o eu se ressente e quer voltar a ter a importância que tinha, principalmente para a mãe, e faz de tudo para tal. E ao invés dele começar a ter prazer com a vida, ele passa a buscar um prazer com o fato dele poder agradar. E quando ele podia agradar, ele era quase que um instrumento da mãe, porque a mãe o agradava, mas também o mostrava como alguma coisa de orgulho dela, ou alguma coisa dela. E ao fazer isso, ela pode ter instrumentalizado este eu, que para retornar a esta posição, ou seja, numa sensação de não crescimento, de uma sensação de querer ficar numa infância, este eu passa a ter prazer em ser instrumento. Então é interessante, né? Porque enquanto o ideal do eu se forma a partir das regras da sociedade, o eu ideal se forma a partir dos afetos e muitas vezes no sentido do prazer de ser instrumento da mãe. Fica uma certa infantilização e, como ele não encontra mais a família, a mãe, ele procura ser um instrumento de tudo aquilo que aparenta que vai lhe dar afeto, que vai lhe dar atenção, que vai lhe dar identidade, que vai lhe dar um olhar para ele. E ele passa a ser instrumento, portanto, daquilo que está na jogada. Pode ser uma ideologia,
pode ser uma doutrina fanática, pode ser um líder, pode ser um conjunto de pessoas nas quais ele se sente bem, e ele passa a ter o gozo de ser instrumento. Ele não é um eu autônomo, ele é um eu que vira uma espécie de ariete. E ele então passa a querer de tudo quanto é maneira a ser um igual a um querido, a um membro daquele partido ou um instrumento daquele chefe que ele acredita que vai não só lhe dar proteção e afeto, mas vai realizar algo grande no mundo. Ele não é um instrumento à toa, ele é o instrumento de alguma coisa muito grande, como foi a mãe dele para ele na hora que o amamentou. Nesta hora, nesse prazer de ser instrumento, que substitui todos os outros prazeres que ele poderia ter, ele vai às últimas consequências, inclusive a violência, inclusive a eliminação daquele que se puser no caminho dele realizar estes desejos do chefe, esses desejos do partido, esses desejos das boas coisas que ele acha que ele precisa servir. Exatamente aí que surge a violência da extrema-direita. Neste eu ideal, em contraponto ao ideal do eu. Este eu ideal nada mais é do que uma infantilização, digamos, um narcisismo, e que pode gerar essas pessoas com os olhares vagos, buscando discos voadores, rezando para pneu, né, achando que piricrente é uma pessoa boa, né, porque eles precisam ser instrumentos de alguma causa que os faz louquinhos. O louco atual, ele não quer ser Napoleão, ele quer que Napoleão se pareça com ele. É isso. Ah, pera só um pouquinho. Este trabalho nosso da esquerda reflexiva não está mais só em um canal, ele está em vários. E ele é um trabalho de liberdade. Por isso, ele precisa de você. Para que a gente não dependa de máquina ou de plataforma. Então tá aqui o Pix, né? Para você ajudar esse trabalho a continuar. A esquerda reflexiva não pode morrer. Não vai. Daqui a pouco a gente volta.